Programa Terra de Santa Cruz. Aqui vos fala Nelson Barreto. Hoje, festa de Santos André, Dung Lac e companheiros mártires. Morreram no Vietnã no século XVI. De acordo com o martirológio romano monástico, eram cristãos convertidos no século XVI pelos missionários dominicanos, que começaram a difundir o evangelho no Vietnã e foram martirizados, porque acusados de estarem introduzindo no país uma religião estranha. O Papa João Paulo II os canonizou em 1988. Rezemos, portanto, a esses mártires do Vietnã, Santos André, Dung Lac e companheiros. O Vietnã, que passou por tantas perseguições e tantas conversões ao catolicismo, depois foi dominado pelo comunismo. Peçamos pela conversão daquele povo, de todo o Extremo Oriente, e realçando a beleza da Santa Igreja, essa universalidade. De todos os povos chegam aqueles que guardam a fé e mantêm a fé diante até das perseguições. Não foi só em Roma, a começar em Jerusalém, mas até no Extremo Oriente nós tivemos isso. E, mais uma vez, o papel dos missionários. Quantos deles também foram martirizados, até mesmo nessa terra de Santa Cruz. Rezemos, portanto, a Santo André, Dung Lac e companheiros mártires, que o sangue deles seja semente para novos cristãos e que nos faça fortalecer na fé, no amor a Nosso Senhor, a Nossa Senhora e pela conversão da cristandade. Amém. Hoje, caros ouvintes, vamos tratar da Batalha de Viena, o cerco da cidade imperial. Vamos usar um artigo publicado no Catolicismo, de autoria do Sr. Ivan Rafael de Oliveira. É muito atual o tema, porque nós vemos hoje a Europa sendo chacoalhada pelo terrorismo islâmico, uma nova invasão islâmica. E, novamente, a Europa mais decadente. Nós veremos aqui, nessa Batalha de Viena, que a Europa já tinha perdido aquela fé, aquela época da Idade Média, que, ao contrário do que dizem alguns livros, mas foi a época da doce primavera da fé, os erros do Renascimento e depois do protestantismo, etc., foram diminuindo esse vigor da civilização cristã. Oportunidade para os muçulmanos tentarem invadir novamente. Nós vimos já na nossa história que o islamismo ele começou com a guerra. Algumas pessoas procuram mostrar o lado pacífico, o lado moderado, mas o que nós vemos tanto no Corão quanto no histórico do islamismo, aliás, Islã significa submissão. Então Maomé reuniu 10.000 cavaleiros e aí começou a expansão da sua doutrina. Então o seu início não foi pacífico, não foi como nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que pela sua palavra, pelo seu sangue, foi convertendo as pessoas e foi perseguido desde o início. Não,
foi pela imposição da espada que o islamismo se fez forte e cresceu. Em pouco tempo, já tinha dominado o norte da África e invadiu a Europa. Invadiu pela Península Ibérica e foi até, já ia entrar na França, quando Carlos Martel, o avô de Carlos Magno, segurou as tropas muçulmanas em Poitiers. Mas a Península Ibérica, o que seria hoje a Espanha e Portugal, demorou 800 anos para expulsar o último reduto muçulmano ali na cidade de Granada, em 1492, no mesmo ano em que Colombo descobria a América. Lá estava Isabel a Católica, Fernando de Castela. Bem, mas isso não parou, por quê? Chegou no século XV, o islamismo tomou conta do antigo Império de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente. E dali, as forças, hoje é a chamada Turquia, ganhou muito vigor e voltou a tentar invadir, e invadiu a Europa. E nós vamos ver aqui essa batalha de Viena foi decisiva para segurar as tropas maometanas. E graças à intervenção do Papa, os milagres, que se conseguiu vencer esse cerco de Viena. Infelizmente, a Europa já estava dividida e os muçulmanos tiveram apoio, às vezes explícito, às vezes tácito, até da França. Então isso foi no ano de 1683. A capital austríaca foi cercada por um imenso exército muçulmano, vindo de todo o Oriente. De sua defesa dependeu o futuro da cristandade. O Papa Inocêncio XI convocou uma Santa Liga dos Povos Cristãos para salvar a Áustria e a Europa cristã. Então, continuando a Batalha de Viena, em 1683, ao ver chegarem uma clava e uma bandeira de comando presentes do imperador turco, o conde húngaro Américo Thokoli creu realizarem-se seus ambiciosos desejos de senhorio sobre toda a Hungria, quebrando os laços com a Áustria. Educado no ódio contra a Áustria, sobretudo um ódio religioso contra a Igreja Católica, o conde Thokoli pôs-se secretamente ao serviço do Império Otomano, levando depois a Hungria a se rebelar e tomar parte na luta contra a Áustria. Então a gente vê aí a traição de um conde húngaro que acaba levando a Hungria, que já tinha sido derrotada em outros tempos pelos muçulmanos. Em anteriores artigos foram relatados fatos históricos sobre as tentativas de expansão muçulmana sobre a cristandade na Europa. Não é de estranhar que hoje o Estado Islâmico tente repetir os feitos de seus antepassados. É impressionante quando nós vemos as declarações, as bravatas dos islâmicos. Eles falam das cruzadas, falam da Península Ibérica, como se fosse um fato recente. Até hoje, eles não engoliram as cruzadas e querem fazer uma vingança. Esta seção não tenciona relatar todas as batalhas e proezas ocorridas em tantos séculos de combates.
mas procuro apresentar aos leitores de catolicismo um apanhado das principais vitórias católicas. E, naturalmente, não se poderia omitir a Batalha de Viena, cuja narração hoje iniciamos. Interessante que na Itália nós temos várias relíquias, imagens e recordações santas que teve origem justamente nessa perseguição islâmica. Eu lembro duas, eu tive até a graça e a oportunidade de visitar e venerar na minha última viagem à Itália, que foi a Santa Casa de Loreto, ou seja, a casa de Nossa Senhora em Nazaré. No século XIII, em plena Idade Média, apareceu na Itália, em Loreto, no meio da estrada, a Santa Casa. E o povo viu aquela casa chegar dos céus, carregada pelos anjos. Uma hora podemos narrar aqui que é impressionante. E o rei então mandou uma delegação de estudiosos até a Palestina para confirmar se aquela era a Santa Casa de Loreto. E chegando lá, de fato confirmaram que a Santa Casa tinha saído de lá e era exatamente do mesmo tamanho, o mesmo material que se encontrava em Loreto. E o impressionante, uma casa sem fundamento e estava apoiada no chão só uma terça parte. E até hoje está assim, meia suspensa. Bem, hoje com os estudos se confirmou que a argamassa, o tijolo, tudo que tinha ali era de material que vinha da Palestina. E por que a Santa Casa saiu lá de Nazaré? Por causa da invasão e a perseguição muçulmana. Outra relíquia, Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazano. É uma imagem, era até padroeira da Albânia. E a Albânia foi invadida também pelos turcos otomanos. E 2 fiéis foram rezar junto a esse afresco, ou seja, uma pintura de parede, quando esse afresco se descolou da parede e foi caminhando no céu, e eles atravessaram o mar Adriático a pé enxuto. Quando chegaram na Itália, a imagem sumiu. Foram perguntar e souberam que tinha chegado lá em Genazano, uma cidadezinha medieval, aos 60 quilômetros de Roma, e Nossa Senhora apareceu, o quadro dela ficou suspensa no ar, junto à parede de uma capela que estava em construção, que uma viúva tinha feito a promessa, a dona Petrúcia, e acabou o dinheiro dela no meio da construção. E era motivo de chacota da cidade, como é que ela tinha feito uma promessa sem condições. E aí Nossa Senhora sorriu, todos os sinos da cidade tocaram e ela teve a oportunidade de terminar a capela e hoje tem um santuário belíssimo lá com essa imagem milagrosa, visitada por santos e papas. Então a gente vê que esse embate entre a cristandade e o mundo muçulmano vem desde o início da história de Maomé. E agora, peçamos a Nossa Senhora de Loreto que preserve mais uma vez a Europa desse inimigo e de todos os males que assolam a cristandade atual. Caros ouvintes, voltemos então para a Batalha de Viena.
no ano de 1683. A Áustria Católica era então a grande muralha de proteção da Europa contra a invasão muçulmana proveniente do Império Turco. Foi um momento transcendental da história, importante como o ano de 732, quando os árabes foram barrados diante de Tours por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Eu tinha falado no início, é Carlos Martel, o avô de Carlos Magno, que segurou os muçulmanos para não entrarem Eles vinham da Espanha para invadir a França. Devido a vínculos de casamento, e mais especialmente a necessidade de proteção da Hungria contra os muçulmanos, desde 1526, após a Batalha de Moácques, os imperadores austríacos assumiram o reino húngaro. Pouco mais de 150 anos depois, sobretudo devido ao alastramento do protestantismo, os próprios húngaros, sob o comando de Thokoli, entregaram voluntariamente seu país em troca do esmagamento da católica Áustria. Foi muito simbólico, uma traição assim igual de Judas. Anteriormente à declaração de guerra pelos turcos, o imperador austríaco Leopoldo I de Habsburgo havia trabalhado pela manutenção da paz com os otomanos. Contudo, quanto mais ele insistia em propostas de paz, tanto mais os muçulmanos viam nesse esforço uma fraqueza do Ocidente, acreditando que o imperador estava indefeso e que a vitória do Islã era indubitável. Tem certos inimigos, certas pessoas que, quando a gente fala em paz, eles pensam que é fraqueza. Por isso já os romanos diziam: o melhor modo de querer a paz é se preparar para a guerra. Porque se o inimigo percebe que você está forte, ele aí não pensa em fazer guerra. Parece um paradoxo, mas essa é a realidade. É como a legítima defesa. Essa lei que desarmar os cidadãos, ela acaba tirando a defesa da população. E o bandido sabe que está todo mundo desarmado. Ele atua com muito mais força. É o que acontece hoje, a criminalidade campeando. Porque o bandido sabe, só ele tem as armas. Ao contrário, isso foi provado nos Estados Unidos, os estados que permitem o porte de arma e tudo mais, a criminalidade caiu, que o bandido fica com medo. Aí alguém vai dizer: não, mas esses crimes aí, tiroteios em escolas, justamente por causa disso, que é proibido ter arma na escola, o bandido vai para lá sabendo que as pessoas estão indefesas. E hoje se pensa nos Estados Unidos mudar isso, deixar os professores terem o porte de arma, né? Aí o doido, o criminoso, vai pensar em outro lugar. Então, quanto mais a Áustria propunha a paz, mais a Turquia otomana pensava em avançar. Chegando em 1682, após conseguir o apoio de Thokoli, esse conde húngaro, e veladamente o da França, papel triste da França na época, o sultão Maomé IV decidiu conquistar Viena, capital do Império Austríaco. Era, na época, o Império Romano do Ocidente, que com Carlos Magno, o Papa tinha restabelecido. O comando foi entregue ao grão-vizir Kara Mustafa, que convocou as legiões da Ásia e da África. Se ele vencesse a batalha, o que parecia muito fácil, seria um golpe de morte na cristandade.
Seu maior objetivo na ocasião era a conquista de Viena. Continuando a Batalha de Viena, então vemos que em 1682, o Maomé IV, que era o sultão da Turquia, conseguiu a traição do conde Thóculi da Hungria e o apoio velado da França. Enviou o grão-vizir Kara Mustafa, com legiões da Ásia e da África. Parecia um golpe de morte na cristandade e era um objetivo aparentemente fácil. Em um avanço que lembra a expedição do rei persa Xerxes contra a Grécia na antiguidade, os combatentes de Kara Mustafa desembarcaram na Europa provenientes de todos os portos, do Danúbio ao Eufrates, do Mar Adriático às cataratas do Nilo. Cálculos menores estimam um exército de 200.000 homens e 300 canhões. Selim I, Khan dos Tártaros da Crimeia, o príncipe Miguel Apafi, da Transilvânia, George Ducas, da Moldávia, e Serban Cantacuzino, príncipe da Valáquia, engrossaram o exército de Mustafa, enviando contingentes de suas terras. Thóculi, com seus húngaros, ocultando de início sua aliança com os otomanos, serviram de guias da expedição. Então nós vemos hoje, nessa invasão dos refugiados muçulmanos, eles entravam pela Hungria. E a Hungria, eu acho que, relembrando desses fatos, fez uma muralha, um muro, para que eles não passassem por lá. Infelizmente, nessa época, esse conde fez essa traição e serviu de guia para eles. Então era uma multidão de soldados muçulmanos. O sultão e seu numeroso exército caminharam com o inaudito Fausto de Adrianópole, na Turquia, até Belgrado, na Sérvia. Lá ele entregou a Kara Mustafa a bandeira verde do Islã. Atualmente eles querem conquistar Roma. E já aparecem publicações dos muçulmanos, aquele obelisco da Praça de São Pedro, com uma bandeira do Islã em cima. A cada dia de marcha, agregavam-se reforços, juntando seus pachás com suas tropas à expedição. Revestida de muito esplendor, cores brilhantes, armas refulgentes e músicas militares, a torrente crescia num clima de alegre festa de conquista. Eles imaginavam que ia ser um passeio. Luís XIV, rei da França, contava seguramente com a queda de Viena. Sua equivocada oposição aos Habsburgo levou-o à danosa opção de apoiar e incentivar a revolta húngara, bem como a invasão otomana. Ele planejava, após a vitória turca, entrar no combate com seus exércitos e tornar-se o salvador da Europa, caso o elegessem imperador. Mas não se atrevia a apoiar publicamente os turcos, por consideração à opinião pública europeia, especialmente a de seu povo e ao Papa Inocêncio XI. Vejam o que é a miséria humana. Luís XIV, com todo o seu esplendor, chamado Le Roi Soleil, o Rei Sol, não se contentava com isso. Queria ser o imperador.
Mas nós vamos ver como é que Nossa Senhora salvou a Europa e preservou dessa iminente catástrofe. Continuando a Batalha de Viena, formou-se a Santa Liga. Nossa Senhora enviou um Papa, Inocêncio XI, da família lombarda Odescalchi. Governou a Igreja de 1676 a 1689. Olha só a obra desse Papa. Restabeleceu com grande zelo a disciplina eclesiástica. Então, o primeiro ponto é a disciplina eclesiástica. Sempre que a igreja está decadente, o clero está amolecido, está contaminado pelos erros do mundo. Suprimiu abusos e cuidou dos pobres com magnanimidade. Essa é uma marca da igreja. Sempre a igreja, que isso não houve no mundo pagão, desde nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja cuida dos pobres. Era reverenciado pelo povo como um santo. Sentindo ele toda a magnitude do perigo turco, fez todo o possível para auxiliar a aflita Áustria. Então, vejam que era um Papa que tinha visão, não só dos problemas eclesiásticos, mas também da cristandade. Conjuro-te pela misericórdia de Deus, escreveu ele a Luís XIV, que acudas em auxílio da oprimida cristandade, para que não caia no jugo de horrível tirano. Talvez, não sabemos como é que foi o juízo de Luís XIV, mas esse foi dos principais pecados que ele cometeu. Muito mais grave do que o adultério e tudo mais. Mais eficaz foi a intercessão do Papa junto a João Sobieski, rei da Polônia. Aqui foi o grande homem da época. Gravem bem esse nome, João Sobieski, rei da Polônia. Eleito em 1674, após praticar grandes atos de heroísmo na luta contra a invasão turca, também ele mantinha suas rixas com a Áustria. E a tentação de tirar proveito da situação se lhe oferecia espontaneamente, pois Maomé IV pretendia conseguir sua amizade de Luís XIV e fazia propostas de aliança. Embora João Sobieski tivesse esse passado heróico, estava ali a tentação. Infelizmente, Luís XIV também fazendo a conjuração. Porém, entre todas as incitações e lisonjas, João Sobieski previu que os canhões que destruíssem os muros de Viena chegariam mais tarde a Varsóvia. Evidente. Quer dizer, era natural que os otomanos queriam a aliança dele, mas depois tomariam também a Polônia. E, portanto, a Polônia deveria lutar por sua própria salvação diante de Viena. As exortações do Papa em prol da defesa da cristandade venceram nele as últimas dificuldades e revigoraram seu espírito de cavaleiro cristão. No dia 16 de agosto de 1683, tendo o Papa como protetor e fiador do tratado, pactuou-se uma aliança defensiva e ofensiva, a Santa Liga. Os cardeais Pio e Barberini, representando o imperador austríaco Leopoldo e o rei da Polônia, respectivamente, fizeram o juramento sobre os evangelhos.
Em seguida, o Papa Inocêncio XI os abraçou. Naquele mesmo dia, o exército turco se punha em movimento. Então, vejo de um lado, houve a união, a Santa Liga, do Papa, da Áustria e da Polônia, representado pelo cardeal Pio e Barberini. Talvez seja por isso que tem uma praça em Roma chama Barberini. Nesse mesmo momento, já se punha em movimento o exército turco. Vejamos agora o avanço dos turcos até Viena. Tendo a traição de Tokoli sido mantida em segredo, pensava-se em Viena que o vizir avançaria primeiro contra as fortalezas da Hungria, dando tempo suficiente para os austríacos se armarem e prepararem suas muralhas, que não estavam em bom estado. Felizmente, a Europa decadente. Sob o comando do duque Carlos V de Lorena e aproximadamente 33 mil homens, o exército austríaco se reuniu numa cidade anterior a Viena, com o intuito de atrasar o avanço turco. O grão-vizir, deixando de lado as fortalezas intermediárias, dirigiu-se diretamente para Viena, com todo o seu exército. E apenas quando os turcos se aproximaram do duque Carlos V de Lorena, Tokoli revelou sua aliança com o sultão. Então veja a traição. E como é próprio dos traidores, a simulação. Até isso começou, quer dizer, o exemplo foi Judas Iscariotes. Até o último momento, ele tentou esconder a traição. Na última ceia, nosso Senhor, já sabendo, para dar liberdade a ele, disse: Judas, o que tendes fazer, fazei-o logo. E ele saiu. Os outros apóstolos não sabiam que ele estava saindo para cometer a traição. Quando chegou no Horto das Oliveiras, ele com a tropa dos sumos sacerdotes, com tochas à noite, encontrou Nosso Senhor orando não tinha terminado de orar no Horto das Oliveiras, caminhando. E ele veio abraçando o Nosso Senhor. Ele disse: aquele que o abraçar e oscular, esse é o Jesus de Nazaré. Só que, quando ele fez esse gesto de amizade, Nosso Senhor desmascarou ele. Judas, com um ósculo, com um beijo, traz o Filho do Homem. E ele voltou para trás. Até aquele momento, ele estava escondendo a sua traição. Assim também foi esse miserável desse conde húngaro, Tokoli, que só na última hora ele mostrou que estava traindo as tropas católicas. Diante dessa traição, não podendo sustentar a batalha, Carlos V retirou-se então com sua cavalaria para a capital, para Viena. Chegando às proximidades de Viena, os muçulmanos devastavam tudo com incêndios, assassinatos e violências. Os austríacos viram suas cidades serem vítimas de todos os horrores de uma batalha com bárbaros. Angustiados, viam subir colunas de fumaça de aldeias e castelos incendiados. Os fugitivos relatavam que milhares eram arrastados à escravidão e outros assassinados sem misericórdia. Te imaginar aquele panorama da Áustria, belíssimo, cheio de capelas e tudo. E esses criminosos muçulmanos fazendo isso. Na cidade de Petersdorf, os cidadãos se refugiaram com suas mulheres, filhos e haveres na igreja e na torre da cidade.
e lá se defenderam durante 3 dias. No 4º dia, os turcos lhes prometeram livre saída, mediante o pagamento de 4.000 ducados. Então as portas se abriram, e uma donzela com uma coroa na cabeça e uma bandeira nas mãos seguiu diante de uma comitiva que levava em 3 bandejas a soma combinada. Porém, quando os 3.800 cidadãos já estavam fora das muralhas, foram todos mortos a fio de espada, com menosprezo dos turcos pela palavra empenhada. São os demônios. Em Viena o terror foi indizível, e todos que puderam fugiram. Em 2 dias saíram quase 60.000 pessoas. Do campo, ao contrário, muitas pessoas se refugiaram na cidade. Na noite de 7 de julho, depois de excitar os cidadãos a se defenderem valorosamente e prometer que logo que possível forçaria os turcos a levantar o cerco, Carlos V de Lorena, não podendo se expor ao risco de cair prisioneiro em caso de derrota, retirou-se da cidade com a corte à luz de tochas. Já no dia seguinte, 8 de julho, ele entrou de volta em Viena com 10.000 cavaleiros. Em 14 de julho, a capital estava cercada por todos os lados. Em torno dela se estendia um bosque de 25.000 tendas, de campanha em forma de meia-lua. Pelo luxo, distinguia-se especialmente a tenda do grão-vizir, com muitas salas e aposentos, verdes por fora e coruscantes de ouro e prata por dentro. Como a sorte da Europa dependia da defesa de Viena, a cristandade seguia com atenta expectativa esses acontecimentos. Infelizmente, a cidade estava mal fortificada para suportar um cerco prolongado, e o exército polonês ainda levaria 1 mês para sair de Cracóvia. No próximo programa, analisaremos a continuação do cerco e a chegada do exército da Santa Liga. Caros ouvintes, nós vemos os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Igreja, da cristandade, já desde essa época, com todo ódio, toda simulação, mentira, traição. Hoje, vemos a chamada cristianofobia. Nunca se mataram, se perseguiu tantos cristãos. É o ódio que nosso Senhor diz: todos aqueles que carregarem a minha cruz serão perseguidos como eu. Então, nós vemos hoje com a tecnologia, esse Estado Islâmico chega a filmar atrocidades, covardias, porque eles são covardes. Matam crianças, matam pessoas indefesas, tacam fogo, vão decapitando, tudo só por ódio a Deus. Essa é uma inimizade que vem desde o Gênesis, entre a mulher e a serpente. Está escrito no Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, e ela esmagará a sua cabeça. Portanto, Nossa Senhora, Deus Nosso Senhor já prometeu que Nossa Senhora vai esmagar a cabeça da serpente, do demônio. Em Fátima, Nossa Senhora diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas os bons sofrerão perseguições e muitas guerras. Mas, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Peçamos, portanto, a Nossa Senhora, aos mártires Santo André Dũng-Lạc e seus companheiros do Vietnã, para que nos dê essa fortaleza da fé, a devoção a Nossa Senhora, em defesa da cristandade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora da Santa Casa de Loreto, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Conselho Genazano, rogai por nós. Santos André Dunk-Lac, companheiros mártires vietnamitas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.